do 1 ao 14. Amém, igreja? O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Pai querido, Pai de amor, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Usa o teu servo, ó Pai, como canal de bênção. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O teu Filho Jesus deixou a glória, deixou os céus, para se fazer um de nós, para habitar na terra, e aqui na terra, ele se revelar a nós, e morrer pelos nossos pecados, e ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. E o verdadeiro sentido do Natal é que Jesus nasceu para se tornar o Salvador da humanidade. Fala aos nossos corações, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. O tema da mensagem desta noite: para qual propósito Jesus veio ao mundo? Irmãos, tudo na vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito. Nós não nascemos aqui neste mundo por acaso. E quando Jesus veio ao mundo, tinha um propósito. Irmãos, a Bíblia diz que quando o mundo foi feito, estava lá o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali estava a Trindade, fazendo o homem. Tudo foi feito em 6 dias, e no 7º dia, Deus descansou. E o Filho estava ali com o Pai, construindo o mundo e fazendo o homem. Nesta noite, irmãos, queremos falar sobre este Verbo de Deus, que deixou a glória. Jesus deixou a glória, Jesus deixou o céu. Ele vivia no céu, irmãos, sendo adorado por milhões de anjos. Eu creio, irmãos, que Jesus, ele estava lá no céu antes dele descer ao mundo, e os anjos estavam adorando, dizendo que ele era santo, 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 glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas chegou um momento na plenitude dos tempos, no tempo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, e o Pai disse assim: filho, é chegado o dia, chegada a hora, você tem que descer à terra. Eu vou escolher dentre de todas as mulheres da face da terra uma mulher. Ela tem que ser virgem, uma mulher, virgem, e essa dará a luz ao meu primogênito, ao meu filho. E foi escolhida Maria. Ela foi escolhida. E quando ela foi escolhida por Deus,
E foi obra do Espírito Santo de Deus, o Espírito desceu sobre ela, e ela, depois de 9 meses, ela deu a luz ao Filho de Deus. E, irmãos, a Bíblia diz que José, ele queria deixá-la secretamente, mas o anjo apareceu a José e disse: José, o que está sendo gerado em Maria é obra do Espírito Santo. E ele não deixou Maria, ele ficou ali, 9 meses com Maria, andando com ela, caminhando com ela, mas ele não coabitou com Maria, ele só coabitou com Maria após o nascimento do Filho de Deus, do primogênito de Deus. Após o nascimento, aí ele se casou com Maria, o José se casou com Maria, e José ele teve filhos e filhas após o nascimento do Senhor Jesus. E nesta noite queremos falar, irmãos, para qual propósito Jesus veio ao mundo. O primeiro propósito, vamos falar sobre 5 propósitos. 5 propósitos nesta noite. O primeiro propósito, para que Jesus veio ao mundo? Para salvar a humanidade do pecado. Lucas 19, versículo 10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade da condenação eterna, para salvar a humanidade do pecado. O pecado, irmãos, é uma doença que está na humanidade já há 6.000 anos. E essa doença, irmãos, se chama pecado, ela leva o homem para o inferno. Nós somos salvos pela graça, sois salvos. Nós somos salvos porque Jesus morreu numa cruz e pagou um alto preço por nós para nos dar salvação. Por este motivo nós somos salvos, porque Jesus morreu. Mas o pecado, irmãos, ele condena o homem a viver separado de Deus por toda a eternidade. Jesus veio salvar todos da condenação eterna. Quando está escrito, irmãos, ali em Lucas, está escrito 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar, irmãos, toda a humanidade. Para qual propósito Jesus veio ao mundo? Ele veio salvar a humanidade do pecado. Todos nós, irmãos, estávamos perdidos sem Jesus, condenados a morrer no inferno, a viver no inferno por toda a eternidade sem Jesus. Mas Jesus veio a este mundo, irmão, para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os enfermos, e ele veio para os perdidos. E ele morreu numa cruz por mim e por você. Toda a humanidade que viveu antes de Cristo e depois de Cristo, foi o sangue de Cristo Jesus quem perdoou os pecados de toda a humanidade que viveu antes de Cristo e depois de Cristo. Nós somos salvos, irmãos, porque o Cordeiro de Deus morreu numa cruz, e o seu sangue, Isaías 53, está escrito que ele foi ferido pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali o seu corpo foi moído e o seu sangue foi vertido. O seu corpo foi moído e o seu sangue foi vertido. E o Senhor Jesus, ele pagou este alto preço por mim e também por você. Para qual propósito Jesus veio ao mundo? O segundo propósito, ele veio ao mundo para anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 43. Está escrito assim: ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Jesus, ele veio ao mundo para anunciar o reino de Deus. Lucas 4, 43 está escrito: ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado.
Jesus, irmãos, ele foi enviado, irmãos, para anunciar o evangelho. Primeiro, irmãos, quando Jesus nasceu, ele começou sozinho, somente ele pregando o evangelho. Com 12 anos de idade, ele estava no templo, na sinagoga, discutindo a lei com os doutores da lei. E ele, desde criança, desde a sua meninice, ele já sabia o propósito dele aqui na terra, que era anunciar o evangelho. Quando Jesus, irmãos, ele foi batizado aos 30 anos pelo seu primo João Batista, no Rio Jordão, ali ele começou o seu ministério de 3 anos, mas antes ele já sabia o propósito dele. Ele com 12 anos, irmãos, já estava discutindo a lei com os doutores da lei. Ele sabia, irmãos, que ele tinha vindo ao mundo com um propósito de anunciar o evangelho a todas as cidades, a todas as nações, a todas as tribos, a todos os povos. Era o propósito de Jesus aqui na terra. E ele começou, ele sozinho, somente ele anunciando o evangelho. Sozinho ele começou, ele curou cegos, fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. E com 30 anos, irmãos, ele foi batizado por João Batista, seu primo, e ali ele escolheu 12 discípulos. Ele escolheu 12 discípulos para a grande missão, que era anunciar o evangelho a todas as cidades de Israel. Os 12 discípulos, irmãos do Senhor Jesus, eles anunciaram o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus, ele viu que a seara realmente era grande. Rogai ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiros para a sua seara. A seara realmente, irmãos, ela é grande. O mundo, irmãos, tem mais de 200 países no mundo. Olha como a seara é grande. Na época em que o Senhor Jesus, ele nasceu, já tinha muitas nações. Talvez não tinha mais de 200 nações, mas já tinha muitas nações. E ele veio, irmãos, pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos. E ele chamou 12 discípulos. Ele chamou seus 12 discípulos e pediu Pedro, Tiago e João para deixar as redes. E Pedro, Tiago e João, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus, o Mestre Jesus. E o Senhor Jesus disse: a partir de hoje vocês não vão pescar mais peixe, e sim homens para o reino dos céus. E eles deixaram as redes. Mateus, irmãos, era um funcionário público que tinha um bom emprego. O Senhor Jesus disse para ele deixar o seu emprego e seguir também ao Senhor Jesus. Ele deixou o seu emprego e seguiu o Senhor Jesus. Lucas era um médico, ele talvez tinha um consultório que dava consulta ali em alguma cidade ali de Israel. E o Senhor Jesus chamou Lucas. Lucas também deixou o seu consultório e seguiu a Jesus. E em Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus, ele disse: realmente a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiro para a sua seara. E em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus, ele enviou os seus 12 discípulos, de 2 em 2, a pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele disse: não leveis nem 2 capas, nem 2 túnicas, nem 2 alparcas, não levei ouro nem prata. E Deus deu autoridade, o Senhor Jesus deu autoridade aos seus 12 discípulos para expulsar demônios, orar pelos enfermos e pregar o evangelho da graça. E aqueles 12 homens de Deus, homens cheios de autoridades, saíram pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel, de 2 em 2. Irmãos, e demônios eram expulsos
expelidos de muitas pessoas. Muitos que estavam doentes, a Bíblia diz que a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 41, ele pregando o evangelho para uma grande multidão, quase 3.000 almas se converteram. Aqueles 12 discípulos, irmãos, saíram de tribo em tribo, de rua em rua em Israel, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos em nome de Jesus, expulsando os demônios em nome de Jesus e pregando o evangelho em nome de Jesus. E multidões se convertiam ao evangelho. Multidões abandonavam o pecado, renunciavam aos prazeres da carne e convertiam ao evangelho. Multidões. Jesus, ele veio, irmãos, anunciar o reino de Deus. E ele anunciou, irmãos. Depois, irmãos, o apóstolo Paulo também, ele foi chamado para anunciar o evangelho. Deus chamou o apóstolo Paulo. O Senhor Deus chamou Barnabé. E esses homens, irmãos, pregaram o evangelho em todas as cidades do mundo, em todos os países do mundo. O apóstolo Paulo, ele foi usado em suas viagens missionárias, nas suas 3 viagens. Ele pregou o evangelho na Europa e evangelizou a Europa. Ele organizou muitas igrejas. Barnabé, João Marcos, Silas foram homens cheios do Espírito Santo de Deus, que anunciaram o evangelho às nações, que anunciaram o evangelho a todas as tribos, todos os povos, todas as cidades, todas as nações. E Jesus veio ao mundo, irmãos, anunciar o reino de Deus. Para qual propósito Jesus veio ao mundo? O terceiro propósito, para cumprir as profecias. Jesus veio ao mundo para cumprir as profecias. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, está escrito, Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, Jesus veio ao mundo para se cumprir tudo que foi profetizado pelos profetas. Para isso que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, irmãos, para cumprir a palavra de Deus. Tudo aquilo que foi falado pelos profetas aconteceu. Ele nasceu, os profetas profetizaram. Isaías, irmãos, um profeta messiânico que viveu antes de Cristo, ele profetizou em Isaías 53, que Jesus foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi profetizado por Isaías, antes do nascimento do Senhor Jesus. E tudo o que foi profetizado aconteceu. Ele morreu por mim, por você. Primeiro ele nasceu. E diz a Escritura que não havia lugar para o Senhor Jesus em uma estalagem. Estalagem, irmãos, era podemos dizer, um hospital daquela época. E um hospital ou um motel daquela época não tinha um lugar para eles e sua mãe e seu pai, se hospedarem numa estalagem. Não tinha lugar para Jesus em uma estalagem. José e Maria procurou a estalagem, e não achou lugar. E ele achou um curral, um estábulo, um curral, talvez um local ali que tinha algumas ovelhas, ou algumas poucas ovelhas, e ali José e Maria, eles foram para aquele local, e naquele local, irmãos, Maria já estava na hora de dar à luz o Filho de Deus, e numa manjedoura, num curral, no local em que os pastores ali cuidavam das ovelhas, Maria e José foram para um curral, numa manjedoura, e ali Jesus nasceu, o Filho de Deus. Irmãos, o Filho de Deus nasceu num lugar tão simples. Ele sendo rei,
ele sendo profeta, sacerdote e rei, o rei dos reis, ele nasceu num lugar muito simples, porque Jesus nasceu ali naquele local simples, irmãos, para se tornar o Salvador da humanidade. E quando ele nasceu, irmãos, foram ali visitar o Senhor Jesus, os 3 reis magos, e ali levaram para presentear o Senhor Jesus ouro. Todo rei, irmãos, quando ele nascia, ele recebia ouro, e o Senhor Jesus recebeu ouro de presente. Recebeu ouro, o rei mago, um deu ouro, o outro rei mago deu incenso. Incenso era usado na adoração. E o terceiro rei mago presenteou o Senhor Jesus com mirra, um perfume. E ele foi presenteado com ouro, incenso e mirra no seu nascimento. E no seu nascimento também diz a Bíblia que os pastores que estavam ali, eles adoraram a Jesus. Os pastores que estavam naquela manjedoura, eles prestaram culto ao Senhor, eles adoraram ao Senhor, porque ele estava nascendo o Filho de Deus, aquele que veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Para quê? Para qual propósito Jesus veio ao mundo? O quarto propósito, ele veio ao mundo também para revelar a natureza de Deus. João 14:9. João 14:9 está escrito que Jesus veio para revelar a natureza de Deus. Sabia que Deus se revelou através do Filho a nós? Sim. Deus, ele se revelou a nós através do Filho. Hoje nós conhecemos Deus através do Filho. O versículo que acabamos de ler, o último versículo, o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho, o Pai, foi revelado entre nós através do Filho. Para que Jesus veio ao mundo? Para qual propósito? Para revelar a natureza de Deus. João 14:9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ali, irmãos, o Senhor Jesus, ele estava dizendo a Filipe: Filipe, você está vendo a mim, está vendo ao Pai. Porque quando o mundo estava sendo construído lá, há 4.000 anos atrás, Filipe, quando estava eu, o meu Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo construindo o mundo, eu estou revelando, o Pai está revelando, se revelando à humanidade através de mim. Quem vê o Pai, vem a mim. Diz a Bíblia que Jesus é cheio de graça e de bondade, irmãos. E nele, irmãos, só a bondade. Ele é cheio de graça e de verdade e também de bondade também. Nele não há maldade, nele só há verdade, não há mentira. Em Jesus, ele é o Filho de Deus. Tudo, irmãos, que foi profetizado pelos profetas, se cumpriu. E vai se cumprir algumas coisas agora no final, escatologicamente, no livro de Apocalipse, vai se cumprir as profecias finais. Tudo vai se cumprir. Nenhuma palavra do Senhor Jesus, irmãos, deixará de se cumprir. Tudo vai se cumprir. Ele era cheio da natureza, Jesus, ele revela a natureza de Deus. Ele, quando ele esteve aqui na terra, irmãos, ele se revelou, ele estava com os discípulos e ele curou leprosos. E os discípulos viram o Senhor Jesus curar leprosos. Aqueles 10 leprosos ficaram limpos, eles ficaram cheios de alegria, maravilhados de ver Jesus curar os leprosos. Jesus fez o cego Bartimeu enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Ele ressuscitou Lázaro. Já pensou, irmãos, um homem que estava morto há 4 dias dentro da sepultura, Lázaro, coração tinha parado de bater,
o cérebro parou de funcionar. E o Senhor Jesus, ele olhou para Lázaro. Antes ele disse: tirai a pedra. Tiraram uma pedra. E depois que tiraram uma pedra, Jesus olhou para Lázaro, já estava com mau cheiro, defunto. Depois de 4 dias ele tem mau cheiro. E Jesus olhou e falou assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Aqueles lençóis, aqueles lençóis, e ele saiu para fora. Ele se revelou operando milagres. Ele se revelou quando ele transformou água em vinho. João, no livro de João, capítulo 1, né? Capítulo 2, transformou água em vinho. Ele se revelou quando ele, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens. Ali ele se revelou. É o próprio Deus Filho, estava aqui na terra. Ele era 100% homem, mas 100% Deus também. Transformou água em vinho, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens. Ele operou muitos milagres. Em Atos capítulo 3, Pedro, olhando para aquele homem coxo, aleijado, ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Foi Jesus quem curou aquele homem, não Pedro, mas o Senhor Jesus levantou aquele homem coxo, aleijado. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele se revelou a nós. Ele se revelou a nós, irmãos, o próprio Deus, porque Ele morreu. Mas Ele não ficou na sepultura, morreu numa sexta-feira. E ao 3º dia, no domingo, Ele ressuscitou. E Ele ficou 40 dias aqui na terra. Ele apareceu a 500 homens e mulheres, deixou testemunhas. E após Ele aparecer a 500 homens que deixou testemunha, Ele estava, irmãos, lá na Galileia. A sua ascensão, Ele estava para subir ao céu. E o anjo do Senhor disse para os varões Galileu: este mesmo Jesus que está subindo para o céu, Ele há de voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Irmãos, é algo que eu sinto o poder de Deus quando eu vejo os anjos do Senhor falando. Os anjos do Senhor, irmãos, os anjos do Senhor, lá na Galileia, eles falaram para os varões. Todo mundo estava triste porque Jesus estava subindo para o céu, a ascensão do Senhor. E os anjos apareceram e disseram: varões Galileu, este mesmo Jesus que está subindo para o céu, Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Ele se revelou a nós. Ele se revelou que Ele é o próprio Deus, o Deus encarnado, o Deus que salva, o Deus que sara, o Deus que transforma vidas, e o Deus que um dia voltará para buscar a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? Ele se revelou, irmãos. E por último, irmãos, para qual propósito Jesus veio ao mundo? O último propósito, Ele veio para oferecer um exemplo de vida e amor, culminando em sua morte na cruz e ressurreição para conceder vida eterna a quem crê, sendo o caminho para a reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Eu quero ler 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, glória a Deus. Em Cristo Jesus, irmãos, Deus reconciliou o mundo. O mundo, irmãos, é reconciliado, é regenerado, é justificado, é perdoado,
porque Jesus nasceu e morreu numa cruz para nos dar a vida e vida eterna. Por isso nós temos a reconciliação em Cristo Jesus. E tudo isto provém de Deus, irmãos, tudo isto que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus, irmão, Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou com Deus. Ele morreu numa cruz, irmãos. Nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna, à condenação eterna, sem Jesus. Mas Jesus, Ele veio ao mundo, irmãos, para reconciliar o mundo com Deus. O mundo estava perdido, Deus estava no céu, e o mundo estava perdido, condenado à morte eterna, ao pecado, condenado ao inferno. O mundo estava, mas Deus, Ele fez isso. Eu vou reconciliar o mundo comigo, enviando o meu filho. Ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai ser batizado, e aos 33 anos ele vai morrer, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele morreu para nos reconciliar com Deus, nos justificar com Deus de todo o pecado. Para isso que Cristo Jesus morreu. Sabia, meu irmão e minha irmã, eu e você, todos nós, estaríamos perdidos e condenados se Jesus não tivesse nascido e se Ele não tivesse morrido com 33 anos. Todos nós estaríamos condenados. Sabe por que nós temos a vida eterna? João 10, versículo 10. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio, irmãos, nos dar vida eterna. Nós só somos salvos pela graça, só somos salvos porque Jesus, o Verbo, se fez carne e nasceu e cresceu e morreu pelos nossos pecados. Senão, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Eu agradeço ao meu Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor. Você tem agradecido a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus? Tem que agradecer. Você já agradeceu neste dia de hoje, dia 25, agradeceu a Deus? Senhor, muito obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho à terra e se revelou a nós, e o teu Filho morreu por nós, e nós temos a salvação porque Jesus morreu, porque Jesus nos deu a vida eterna. Você tem agradecido a Deus? Nós temos que ser gratos. Há um hino que diz assim: mais grato a ti, mais grato a ti. Nós temos que ser grato a Deus, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Igreja do Senhor, que neste Natal você possa entender que Jesus veio ao mundo para se tornar o Salvador da humanidade. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu. Os 3 reis magos ofereceram ao Senhor Jesus ouro, incenso e mirra ao Senhor de presente, porque Ele era rei, Ele era sacerdote e profeta, e foi oferecido a Ele ouro, incenso e mirra. Que neste Natal, que nessa noite de Natal você possa presentear o Senhor. Você sabia que você pode presentear o Senhor nesta noite? Você pode presentear ao Senhor. Pastor, com o que eu posso presentear? Ele tem tudo, Ele é dono de tudo, Ele é dono dos céus, Ele é Senhor nos céus e na terra, tudo pertence a Ele, tudo é dele. Como eu posso presentear o Senhor? Você pode sim presentear o Senhor. Como, pastor? Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. Como eu posso presentear o Senhor? Ele sendo dono de tudo, tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo é para a honra e glória dele. Você pode presentear o Senhor. Você pode presentear o Senhor nesta noite, dando a Ele algo que Ele morreu. Ele morreu por sua vida, Ele morreu por sua alma. E você pode presentear o Senhor dando a sua alma para o Senhor, dando a sua vida para o Senhor Jesus. Ele morreu por você.
Ele morreu por mim, morreu por todos nós. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nesta noite você pode dar um presente ao Senhor. E eu quero perguntar nesta noite, quem deseja dar um presente para o Senhor aqui nesta noite? Você que ainda não tomou a sua decisão, você que ainda não aceitou Jesus, você que não tomou a decisão ainda, você que ainda não tem o seu nome ainda escrito no livro da vida, é preciso você ter o